Crônicas, no capítulo 14. Aleluia. Aleluia. Santo é o Senhor. O livro de 2 Crônicas. Aleluia. Você vai estar passando aí Samuel, vai estar passando livros de Reis, e vai estar chegando lá em Crônicas, no capítulo 14. Aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. Nosso Deus é maravilhoso. Nosso Deus é muito bom. Amém? Todos acharam? Segundo livro de Crônicas, no capítulo 14. Eu quero ler só 5 versículos com vocês. Amém? E Abias dormiu com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias esteve a terra em paz 10 anos. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor Deus, porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as imagens e cortou os bosques. E mandou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens, e sobre ele o reino esteve em paz. Até aqui. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu quero que você não feche a Bíblia. Vai comigo para o 16, no capítulo 16. Você estava no 14, a minha precisa virar, mas eu quero que você vá no capítulo 16. Eu vou ler só a primeira parte do versículo 9. Senão acho que não tem problema, só escute o que o Senhor diz. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aquele cujo coração é perfeito para com ele. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. Você acabou de ler comigo um pedacinho só da história de um rei que reinava sobre Judá, e o nome dele era Asa. Asa era bisneto de Salomão. Asa, quando começou a reinar, os seus antepassados já sempre teve guerra, como todo tempo, e até Jesus voltar haverá guerra sobre Israel, haverá guerra sobre o povo santo, sobre aquela terra, e ali naquele tempo não era diferente. Mas, diferente de alguns reis, Asa começou por um caminho muito bom, que começou destruindo as imagens de escultura, tirando os postes de idolatria, tirando altares a demônios, quebrando tudo aquilo que Deus fala que Ele odeia, que Ele abomina, porque só Ele é o Senhor, só Ele é Deus, não há outro Senhor, não há outro Deus vivo ao qual nós nos prostramos e adoramos. Asa começou assim, e na minha vida também no começo foi assim. Quando eu aceitei, quando eu conheci o Senhor Jesus, eu vinha de uma idolatria. Eu tive que quebrar os meus altares, eu tive que quebrar a minha idolatria, eu tive que renunciar até no meu próprio nome, consagrações aos demônios, a entidades malignas. Eu tive que fazer uma renúncia, eu tive que fazer uma limpeza. Tudo aquilo que era mentira ao qual eu servi, pode parecer pouco, mas eu servi por 18 anos. Eu tive que fazer uma renúncia e não foi fácil. Não é fácil da noite para o dia você renunciar a uma vida. Não é fácil da noite para o dia você tirar aquilo que você aprendeu, era só aquilo que eu aprendia. Mas Jesus veio e Ele me libertou, me tirou do cativeiro, quebrou toda a malignidade que havia sobre a minha vida. E eu comecei a servir Jesus. Comecei a adorar somente ao Senhor Deus. E aqui Asa, no seu reinado, ele começa já fazendo o quê? Uma limpeza naquele reino. Começa já determinando para aquele povo, para que ele voltasse atrás e olhasse aonde eles tinham errado e voltasse a obedecer a lei e o mandamento do Senhor. Ele vai restituir o culto, e Deus assim começa a abençoar esse rei. Nós vamos observar na palavra, quando você tiver a oportunidade de lê-la, você vai ver que Deus usa vários profetas
começo de prosperidade, que ele estava no caminho certo, que ele estava fazendo aquilo que agradava aos olhos do Senhor. Mas lá em Jeremias, no capítulo 17, o versículo 9 vai falar assim, ó: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Nos 10 nós obtivemos a resposta: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, provo as entranhas, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Então é isso mesmo que eu quero trazer nesta tarde, mais uma vez, sobre o coração. Cuidado, meus amados, minhas amadas, o coração é enganoso. Nós muitas vezes achamos que estamos trilhando o caminho certo. Muitas vezes nós começamos a nos perder devido a sentimentos. Sim, o inimigo pode até soprar, porque a palavra diz que ele vem com dardos inflamados para nos atingir e para roubar a nossa bênção. Mas muitas vezes a palavra, todas as cartas de Paulo, quando nós lemos as cartas de Paulo, em todas ela vai falar: cuidado com a soberba, cuidado com a altivez, cuidado com a grandeza, porque isso rouba o nosso foco da palavra e da presença do Senhor. Como eu disse, Asa começou um bom reinado, mas naquela parte que nós lemos já, aquela parte que eu pedi para você ler comigo, só a parte A do capítulo 16, o versículo 9, Asa já havia se perdido, sabe por quê? Altivez e grandeza do coração. E quantas vezes na nossa vida também não é assim? Quantas vezes nas nossas vidas nós começamos a trilhar um caminho que agrada a Deus? Opa, agora eu estou me fortalecendo. Opa, agora eu já fui batizado. Opa, agora eu recebi um outro dom. Agora eu recebi um outro ministério. O pastor já está confiando em mim, já está colocando sobre mim a confiança. Agora eu já sou uma dirigente, uma adoradora do Senhor na casa dele. Agora eu já estou estudando a palavra. Deus já está revelando para mim os seus mistérios. E agora eu já começo a entender os sonhos que o Senhor tem colocado em minha vida. Agora onde eu coloco a mão, Deus tem me abençoado. E nós nos perdemos e nos engrandecemos, porque agora, se não for eu, ninguém faz. Ah, porque se não passar por mim, não vai dar certo. Jesus. Ah, porque tem que ser da maneira que eu quero, porque eu sei que assim vai dar certo. As irmãs vão usar só essa, vai ser assim do jeito que eu quero. Os irmãos vão trabalhar assim do jeito que eu acho. Eu quero cantar esse louvor e ninguém mais vai cantar, porque sou eu que prego assim. Não, a grandeza começa a tomar conta daquilo que Deus mandou você tirar a mão. Toda honra, toda glória pertence só a Ele. Nós não somos nada, nós somos só vasos na mão do Senhor. É Ele que trabalha. Por que você é feito de barro, conforme a palavra do Senhor diz? Porque você é maleável. Senão Ele tinha feito você de mármore, tinha feito você de pedra, de diamante, que é tão difícil de lidar. Tem que ter um cuidado, qualquer coisinha. O barro é para moldar. O barro é para o Senhor fazer conforme Ele quer e te encher de grandeza. Aleluia. Deus quer sim nos usar com poder e autoridade, mas debaixo da autoridade dEle, da soberania, melhor dizendo, dEle. Aleluia. Quantas vezes na nossa casa, com os nossos esposos, nossos filhos, nós achamos que estamos certos e entramos em tantas ciladas, em tantas roubadas. E é assim como a irmã disse: ai, agora o diabo entrou. Não, você foi com a sua mãozinha, com o seu pezinho, e colocou a sua mão lá, e fez conforme você queria. Quantas vezes sem a orientação do Senhor nós fazemos as coisas, compramos, gastamos, falamos, brigamos, por coisas que nós não pedimos conselho ao Senhor. Quantas vezes por rebeldia nós nos afastamos da presença do Senhor, sabendo que é o nosso ego. Quantos irmãos andam por aí perdidos, porque receberam uma palavra de doutrina, uma palavra de repreensão, e saem porque o coração está duro, e sabem que quanto é difícil ouvir a verdade, e não querem se consertar.
Porque depois que a gente erra, depois que a gente peca, o quão é difícil a gente reconhecer e se quebrantar novamente na presença do Senhor. Eu dou sempre o exemplo da minha mãe, da minha casa. Eu levei essa palavra para uma igreja e eu preguei e eu falei, eu dou o exemplo sempre da minha mãe, o que aconteceu dentro de casa, como nós nos enganamos, como nós deixamos esse sentimento de poder, de mandar, de faz e acontece, muitas vezes tomar conta de nós. Minha mãe há 3 anos atrás foi diagnosticada com Alzheimer e ela já estava no grau, quase no grau mais grave, já estava avançado quando nós descobrimos, e há 3 anos eu cuido dela. E quando eu recebi a notícia, eu, filha única, com 2 crianças pequenas, marido, casa, tudo, tomei tudo para mim. Falei, ah é? Então agora eu vou ter que dar conta, então vai ser do jeito que eu quero. Então agora, como eu vou ter que tomar conta de tudo, vai ser do jeito que eu quero e do jeito que eu vou poder fazer, no tempo que eu quiser, do jeito que eu acho que eu posso, do jeito que vai ser melhor no meu tempo, do meu jeito. Então eu vou lavar a hora que eu quiser, eu vou limpar a casa a hora que eu quiser, vou fazer almoço a hora que eu quiser, mas é impossível porque as crianças vão para a escola, então tem que ser no horário certo. Mas a minha mãe eu vou cuidar do jeito que dá. Eu vou dar remédio na hora que eu quiser, eu vou dar banho na hora que eu quiser, eu vou fazer do jeito que eu quiser. E assim, eu achei que eu estava certa, porque eu coloquei e deixei aquilo descer para o meu coração, achando que agora eu tinha o quê? O poder em minhas mãos. E olha que nem rei eu era, e nem rainha eu era como Asa é. Eu queria governar só a minha casa. Imagina a Asa que tinha o reino todo para mandar. E aquilo foi me fatigando, isso foi me esgotando, isso foi roubando a minha alegria, isso foi roubando as minhas forças, isso foi fazendo com que eu me entristecesse, isso foi fazendo com que o nervosismo chegasse. Então o menino falava A, eu já gritava, a menina falava B, eu já batia, o marido falava C, eu já nem respondia mais, eu fazia cara feia, e a casa foi só embolando. E a minha mãe doente, e eu não estava entendendo o que estava acontecendo, porque minha mãe era uma mulher super hiperativa. Eu, de minha iniciativa, não comprava nem pão, era tudo a minha mãe. Quando eu trabalhava, meu esposo trabalhava, os meninos foram crescendo, eu tenho 2 mais velhos e 2 pequenininhos, e ela sempre tomou, sempre foi ela, sempre foi a minha mãe. Então eu estranhei demais, é quando o mundo cai mesmo. E a gente pega tudo pra gente. E ao mesmo tempo que a gente pega, a gente quer descontar nas pessoas a grandeza, né, do coração, a soberba. Até que em uma quinta-feira, em uma tarde de bênção, como é importante, como eu amo tarde de bênção. Eu me edifiquei, eu cresci muito, eu recebi bênçãos impossíveis, milagres impossíveis em tardes de bênção. Numa tarde de bênção, numa quinta-feira, assim que encerrou o culto ali no Luísa, na Assembleia de Deus do Luísa, a irmã chegou para orar. Eu falei, irmã, ora por mim. Eu estava muito triste. Ela foi orar, e no meio da oração, Deus, o Espírito Santo de Deus tomou ela e simplesmente virou para mim e falou assim, ó, cala a tua boca. A tua mãe é minha, a alma dela é minha, eu sou o dono da vida, eu sou o dono da morte. Você não manda, você não faz. Tudo que ela tinha que fazer, ela já fez. Tudo que tinha que acontecer com a sua mãe já aconteceu. E você está assim, angustiada. Sabe por que você está assim, angustiada? A culpa é sua. A culpa é sua. Sabe por que a sua mãe está daquele jeito? Um dia agitada, um dia nervosa, no outro dia só dorme, e no outro dia sabe por que ela está assim? A culpa é sua. Você tomou tudo para você.
Sabe essa angústia, esse sofrimento que você está? Porque você está prendendo a sua mãe aqui. Eu não sei o que seria para você ouvir isso, mas eu ouvi. Eu sei o que eu ouvi. Ela fez assim para mim. Deus, usando ela, fez assim, ó. A sua mãe já era para ter ido, ó, há muito tempo. Sabe por que ela não partiu e ela está sofrendo assim? Porque a culpa é sua, você está segurando ela aqui. Ela não parte porque você não deixa, porque ela fica angustiada, vendo você fazer tudo que você faz do jeito que você faz dentro de casa, mesmo doente, ela fica observando o jeito que você age dentro de casa. Por isso ela não parte e você não deixa ela ir. Você não deixa ela partir. A tua mãe é minha, a alma dela é minha. Eu estou buscando a sua mãe na inocência da mente, na mente dela, na inocência da mente, porque o Alzheimer rouba tudo. O Alzheimer rouba tudo. Esses dias atrás ela virou para o meu esposo e falou assim, ó, cadê aquela mocinha que limpa aqui em casa? Filha única. A médica falou que seria um pouco mais difícil por conta de quem tem 5, 4, 5 filhos. Então fica aquela bagunça, a mente se perde. Ela está viva ainda? Está viva. Mas Deus já mandou me preparar. Mas sabe o que é? O orgulho. O que eu quero trazer para vocês é o coração. Eu chorei tanto, irmãos. Mas Deus falou assim, ó, sou eu quem vou buscá-la no momento certo, na hora certa. Você acalma teu coração, conserta a tua casa, porque a tua mãe é minha. Chorei muito, normal, porque estamos falando de uma mãe, mas coloquei os meus joelhos na presença do Senhor, chorei muito com meu esposo, chorei muito com outras irmãs de oração, preocupada, e agora, porque agora um sábado à noite, eu havia acabado de tomar café, organizei tudo, virei para o meu esposo e falei assim, ó, pega o azeite, pega o óleo, é hoje. Só um pouquinho antes desse sábado, só para os irmãos entenderem, Deus confirmou sobre a profecia dele, sobre o que a irmã tinha ministrado. Deus falou comigo em choro, e ele usava outras pessoas falando, entrega, não é tua, entrega. Até chegar o sábado, meu esposo pegou o óleo, pegou o azeite, falei, agora. Entramos no quarto da minha mãe, ela estava deitadinha, pus ela sentada e falei tudo o que eu precisava falar. Eu pedi perdão para minha mãe. Eu pedi a bênção da minha mãe. Eu olhei nos olhos da minha mãe. Eu falei, mãe, eu te amo. Eu lembrei da minha infância com a minha mãe. De tudo que ela fez por mim até agora. Ela ainda tem feito. Porque ela está viva, então ela tem feito. Mesmo doentinha. Lembrei dos momentos bons e maravilhosos que nós passamos juntos. De como era gostoso os nossos passeios, as comidas que ela fazia. Fui lembrando para ela o carinho que ela tem pelos netos. Fui lembrando ela, fui trazendo a memória, ela foi sorrindo, ela foi olhando para mim, ela foi lembrando. Falei, mãe, me abençoa. Peço a tua bênção, mãezinha, me perdoa por tudo que eu fiz, por toda a ingratidão, por uma filha ruim que eu possa ter sido para a senhora, por tudo que eu te respondi, por tudo que eu falei para a senhora quando não devia. Eu não, graças a Deus, eu posso falar aqui abertamente, eu nunca xinguei a minha mãe, nunca falei uma palavra de baixo calão para minha mãe, nunca falei algo baixo, grosseiro para ela. Mas a minha resposta é, não vou, sabe as meninas? Não vou, não quero, você não me manda. A varinha mandava, muito bem.
pode ficar sério. A varinha, a cinta do papai mandou muito em mim. Falei, mãe, e ali eu fiz a minha entrega ao Senhor. Ali eu tirei essa altivez do coração. Ali eu tirei esse orgulho, essa vaidade de achar que você faz, que você pode, que você vai, e que passa por cima de qualquer coisa para fazer do jeito que você quer. Eu entreguei a minha mãe, eu orei com a minha mãe, o meu esposo ungiu a minha mãe. Nós ungimos a cabeça, as mãos dela, nós oramos. Eu me ajoelhei, ele entregou, ele fez uma oração linda, meu Deus do céu. Dedicando ela ao Senhor, e já estabelecendo a salvação dela. Ela aceitou Jesus, ela sabe muito bem quem Ele é. Assim, o sentimento, ela nunca deixou de crer em Deus, nunca foi uma mulher que não cria em Deus, não é isso. Ela sempre creu muito bem em Deus, do jeitinho dela, mas ela creu. A partir daquele momento, o meu coração ficou livre. A partir daquele momento, eu entendi a vontade do Senhor sobre mim e a minha família. Não adianta você ter um reinado e não ter sabedoria e coração diante de Deus. Você pode ter o que você quiser nessa vida, mas se não for na permissão de Deus, pode ficar sossegado que Ele vai te tratar. Ele vai tratar com você. Aonde você estiver, aonde você colocar os seus pés, o papai vai estar contigo. Aleluia. Ele vai estar te vigiando, e muito ainda se você diz que o servo, cuidado que ele te pega na reta, ele te pega na curva, para te tratar e te pôr no lugar que Ele quer que você esteja. Glória a Deus. Há poucos dias, a minha mãe já decaiu bastante. A mente. Porque não é medicação. Não tem cura. É orgânico. Mas tem salvação. Tem céu. Tem Jesus. Tem esperança. Tem conforto. Tem consolo. Eu estou pronta e não estou. Estou esperando e não estou. Mas eu confio. Porque senão eu estaria aqui. Se eu não confiasse em Deus, eu não estaria aqui. E foi Ele que me chamou. Aleluia. Asa, diferente de mim, você que ainda tem a oportunidade. Aquele rei Asa, para encerrar, estou encerrando. Aquele rei que, diferente de mim e de você que ainda tem a oportunidade de conserto, chegou a um determinado ponto que o coração dele se engrandeceu tanto, que ele já não buscou mais a palavra do Senhor, ele já não procurou mais os profetas, e fez conforme a vontade dele. Entrou na guerra que Deus não mandou ele entrar, ele partiu para cima daquilo que Deus não mandou ele partir, ele armou uma guerra e Deus falou assim: por causa disso hoje, agora eu posso ler. Deus levantou então um profeta, o último antes da morte de Asa, e falou: olha, Asa, por quanto os olhos do Senhor estão por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Mas nisso, quando você tirou o seu coração da presença do Senhor, mas nisso procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerra contra ti. Você acha que nosso Deus brinca? Você acha que Deus deixou escrito as guerras, as crônicas, os reis, para você fazer indiferença à palavra dele hoje? Para que ele não viesse com o Espírito Santo dele e falasse conosco hoje? Ah, mas hoje estamos na graça. Hoje estamos debaixo do sangue de Jesus. Mateus capítulo 12, o versículo 34 vai dizer, Jesus falando: raça de víboras, como podeis vós dizer que sois bons sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira as coisas boas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Jesus estava repreendendo os sacerdotes daquela época, que estava contaminando toda aquela nação, desfazendo dos mais pobres, daqueles que mais precisavam, e enchendo a sua boca com orgulho,
falando da lei, falando do mandamento, mas por dentro estavam podres. Jesus vem e fala: raça de víboras. Você quer graça? Você quer avivamento? Você quer renovo? Você quer transbordar? Como podes vós, sendo maus, dizer coisas? Como pode vós dizer coisas boas sendo maus? Porque o que há em abundância no seu coração, disso fala a tua boca. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isso é Jesus. E agora? Isso é Jesus falando. O quão longe estamos do Senhor por causa do nosso coração. O quão longe estamos do Senhor por causa de um orgulho, de uma vaidade, de um sentimento de grandeza. O quão longe estamos nos afastando do Senhor por coisas terrenas e pequenas que tem nos afastado, deixado longe o nosso coração. É como se Jesus não pudesse mais nos corrigir. É como se Jesus não pudesse mais corrigir esta geração. É como se o Senhor não pudesse falar para nós: arrependa-te e volte para os meus caminhos. Eu sou o Senhor. O quão difícil é ouvir a voz do Senhor e se arrepender e voltar atrás. Mas quem faz isso, o quanto é gostoso e prazeroso ver a mão do Senhor tratando conosco. Mas quem se arrepende e quem conserta o seu caminho, o quão prazeroso é ter a honra de estar aqui hoje ministrando uma palavra. O quão prazeroso hoje é estar dirigindo algo na presença do Senhor, louvando, engrandecendo, tocando um instrumento, falando do amor dele com sinceridade e verdade. Quão grande é isso. Asa morreu de uma forma terrível. Teve uma doença nos pés e mesmo assim não buscou a Deus. Preferiu buscar toda e qualquer medicina lá fora, mas não se voltou para o Senhor. Morreu miseravelmente doente. Um rei! Por causa de um coração fechado, ranzinza, rancoroso, orgulhoso, soberbo. Deus está à espera de corações quebrantados sempre. Deus está à espera de corações rendidos sempre. Corações voltados a ouvir na correção e na bênção sempre. Por favor, coloque-se de pé, você que pode. Eu quero estar orando, somente uma oração antes de entregar e agradecer ao Senhor por essa oportunidade que me foi dada. Aleluia. Santo é o Senhor. Traga à sua memória o que tem roubado a sua paz e o que tem feito com que seu coração se afaste da presença do Senhor. Qual é a luta que você tem passado, que você acha que com a sua mão você vai resolver? Qual é o problema que tem ocasionado as suas dores, as suas inflamações, que você acha que você pode com as suas forças resolver, mas não pode? Coloque agora diante do Senhor, para que Ele venha na tua frente te ajudar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, soberano, eterno, Criador. Senhor, nesta tarde nós te agradecemos, ó Pai, porque verdadeiramente o Senhor está aqui, Senhor, sobre cada vida, com o teu amor, com a tua misericórdia, com a tua compaixão, Senhor. Ajuda-nos a ser melhores sempre. Ajuda-nos a voltar o coração sempre para a tua palavra, para aquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas, verdadeiramente. Liberta, Senhor, liberta o teu povo do cativeiro, da opressão, da malignidade, mas dá-nos um coração quebrantado a ti, ó Pai, sempre disposto a se prostrar diante de ti, ó Pai, e a receber, ó Pai, o teu perdão, a tua ajuda, a tua cura, o teu livramento, Senhor. Ah, Senhor, toca onde o homem não toca, entra onde o homem não entra, faz aquilo que é impossível aos nossos olhos. Traz nesta tarde, Senhor, a tua resposta. Não deixa ninguém sair daqui sem a tua resposta. Papai, quebranta este coração de pedra, traz um coração de carne sensível, 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 sensível à voz do teu Espírito Santo, papai. Se for para corrigir, corrija, porque o Senhor é o Deus que nos ama e nos corrige. Se for para abençoar, abençoa, porque todo o poder está sobre as tuas mãos, Senhor. Move os céus e a terra a favor desta casa, a favor desta causa, a favor desta família, a favor de cada um neste lugar. Nos dá um coração, Senhor, voltados a
Jesus, ao amor de Cristo, ao amor do teu Filho nesta tarde, ó Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. E eu agradeço em nome de Jesus. Obrigada. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.